Glória a Deus. Eu demorei para subir porque eu cheguei um pouquinho tarde, estava trabalhando e aproveitei para ficar com a mulher mais bonita que tem aqui em Vila Guarani. Viu? Vocês não sabem como é que é o nome dela? Cleonice. Essa mulher foi o presente de Deus para a minha vida. Então, ela fica feliz quando eu estou ao lado dela ali, cultuando a Deus, e é tão gostoso estar do lado de alguém que nós amamos e cultuando a Deus, que é algo que também gostamos muito. Amém? O texto que estaremos comentando um pouco, vamos começar aqui com o verso de número 8. Não, o 7. Do verso 37, do capítulo 37, verso 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada um aos seus ossos. Podeis tomar assento, o seu osso. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. O texto em que nós estaremos comentando, falando, eu sei que é um texto que muitas das vezes os irmãos já ouviram ministrar essa palavra. Porém, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era um homem que tinha um chamado sacerdotal. Toda a sua vida, todo o seu projeto de vida, é que um dia ele iria trabalhar dentro de um templo, exercendo um sacerdócio. Porém, quando estava próximo de exercer o sacerdócio, houve uma invasão ao local onde ele morava, e ele foi levado cativo. E agora, distante da sua terra, um lugar em que não havia templo, estava lá ele cativo. Aparentemente o seu sonho estava frustrado. Aparentemente aquilo que ele tinha projetado para a sua vida tinha falhado. E agora, longe da sua terra, longe do templo, cativo, Deus resolve encher ele do Espírito, e agora, em vez de sacerdote, ele tem um chamado profético. Ele está ali à beira do rio e recebe agora a sua primeira profecia, ou primeira revelação. Aqui nós já podemos tirar um texto que, mesmo que nós estejamos desfocados do lugar aonde nós fomos chamados, se nós temos uma promessa, não é o lugar onde estamos, mas sim a promessa de Deus que temos. Então, ele tinha uma promessa, ele tinha uma esperança de ser sacerdote, mas o Senhor tinha outro projeto na sua vida. Eu quero crer que muitas das vezes um de nós, ou quem sabe alguém que aqui está, fez um projeto para a sua vida, idealizou, esperou e de repente não aconteceu da forma que você ansiava ou esperava, mas Deus ainda está no controle da tua vida. Mesmo você estando muitas das vezes num lugar aonde você não projetou estar, Deus é aquele que ainda permanece no controle. Mesmo que as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse, isso não significa que Deus perdeu o controle. Ele ainda está no controle. Glória a Deus. Se você entende essa palavra, você pode glorificar. Deus ainda está no controle. E a Bíblia vem falar que o tempo se passou e agora chegou o tempo dele exercer o sacerdócio, e ele não poderia exercer o sacerdócio, visto que estava longe, como eu já comentei, e agora ele recebe o seu primeiro oráculo, a primeira revelação
na sua vida, e agora o Senhor começa a manifestar diversas revelações a esse homem. A primeira revelação parece que é algo assim que não dá para explicar, um círculo girando, e de repente um círculo menor ou maior girando dentro de um círculo maior, e ele tem diversas revelações, e entre essas revelações, ele recebe algumas das revelações, ele vem profetizar a favor da natureza. Ele recebe uma profecia nas montanhas, ele recebe uma profecia no campo, ele recebe uma profecia no deserto, mas agora ele tem uma experiência diferente de todas as revelações que ele tinha sido, ou que tinha sido manifesta a ele. Agora ele é levado a um vale de ossos secos, e desse texto, no vale de ossos secos, nós vemos que ele agora, estando no vale de ossos secos, ele começa a rodear esse vale. Ele começa a caminhar ao redor desse vale. Aqui nós vemos um homem chamado por Deus, levado a um vale em que estava seco. Ele estava exercendo a função de profeta, mas ele não estava pisando nos ossos. Ele estava rodeando os ossos. Vamos ver aqui, analisar esse fato. Ele tinha autoridade. Ele era um homem usado por Deus, que recebia oráculo de Deus, cheio de Deus, exercendo uma função de grande importância. Estava num vale, e os vales estavam cheios de ossos, e os ossos estavam sequíssimos, mas esse homem rodeava o vale e não pisava nos ossos. Entenda bem, a posição que você exerce, a posição que você está, não é para você pisar naquele que está morto, não. Se você é profeta, você deve cuidar daqueles que estão caídos, daqueles que estão parados, daqueles que ainda não têm a fé que você tem. Essa é a experiência que eu tenho desse homem. Esse homem, ele estava exercendo uma função aqui de um profeta, estando num vale de ossos secos, porém não pisava nos ossos, respeitando aquelas pessoas que estavam caídas. Olha aqui, irmãos, talvez você hoje esteja exercendo uma função de autoridade, talvez você esteja uma função de liderança, talvez você esteja vivendo um momento espiritual muito bom, porque isso acontece. Tem momento, como diz o nosso pastor João Batista, que nós estamos pegando o anjo pelos pés, né, pastor? Mas tem dia que nós estamos aí, que um ventinho qualquer nos derruba. Então, muitas das vezes, nós estamos exercendo uma função de autoridade, e estamos sentindo a presença do Senhor 24 horas por dia, 365 dias no ano, mas tem aquelas pessoas que muitas das vezes estão vivendo o vale de ossos secos. E quando nós estamos vivendo no vale de ossos secos, a última coisa que nós queremos é que alguém venha pisar sobre nós. Então aqui vale tanto a experiência para aquele que está vivendo o momento do vale de ossos secos, quanto aquele que está exercendo a função sacerdotal ou profética. Esse homem estava ali, porém não pisou, porém rodeou aquele vale, porém observou aquele vale, estava ali e usou a sua boca de profeta. A Bíblia diz que nós temos a autoridade, e como nós temos a autoridade, nós devemos ver, quando alguém está caído, usar a nossa boca de profeta, auxiliar da mão, levantar, aconselhar e ajudar ele a se levantar. E essa aqui é a lição dessa noite. Quando nós vermos alguém caído, devemos usar a nossa autoridade de profeta, ao nosso chamado. E não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ser diácono, não. Qualquer um que foi chamado, qualquer um que está aqui, tem por dever levantar aquele que está caído. E de que forma, pastor? Trazendo uma palavra de ânimo, trazendo uma palavra de alegria, fazendo com que aquela pessoa que está caído naquele momento volta a se levantar e volta a ficar em pé e exercer a função ao qual muitas das vezes exercia. E a Bíblia vem dizer que ele agora
tem um diálogo com Deus. Isso aqui é importante. Ele está conversando com? Me ajuda aí. Quem está conversando com Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Quem que era? Deus. Olha aqui, irmãos. A quem eu devo dar ouvido? Sempre tem de ser Deus, o nosso maior conselheiro, o maior conselheiro dos obreiros, dos pastores da igreja, tem de ser Deus. Eu não devo procurar conselho com aquele que não tem nada para me oferecer. Eu devo pedir conselho sempre a Deus. Se você está vivendo um momento triste na tua vida, se você está vivendo um momento de indecisão, você não deve procurar conselho com aquele que não tem nada para te oferecer. Você deve procurar conselho com aquele que é o dono do ouro, que é o dono da prata, que é o conselheiro, é sábio, é inteligente e que tem o poder de mudar o quadro da nossa vida e da tua vida. Quem é o maior conselheiro da igreja, senão o nosso Senhor? E eu quero revelar a você nessa noite, Ele está na casa, Ele está aqui. Você já conversou com Ele? Converse com Ele. Tem dúvida de alguma coisa? Peça conselho para Ele. Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer? Devo comprar? Devo vender? Devo mudar? Devo ficar? Devo fazer algo além daquilo que está na minha expectativa, ou devo permanecer no mesmo lugar? Todos os homens que obteve sucesso na sua vida, teve por conselho, ou por conselheiro, o nosso Deus. A maioria das vezes que nós entramos em situações que não deveríamos estar, ou que não gostaríamos de estar, é porque muitas das vezes não pedimos conselho para Deus. Muitas das vezes eu acho autossuficiente. Eu digo eu, não estou acusando ninguém. Muitas das vezes eu acho que eu sou muito inteligente e tomo atitude, muitas das vezes sem pedir o conselho de Deus. E muitas das vezes eu entro em situações que não gostaria de estar e não gostaria de viver. Mas não é porque muitas das vezes o inimigo agiu, é porque muitos de nós tomamos posições, tomamos decisões que não está de acordo à vontade de Deus, e aí acontece de vir as situações adversas que nós não gostaríamos de viver. Então nessa noite a palavra que eu tenho para o teu coração: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o restante tudo Ele fará. E algo mais que está descendo ao meu coração nessa noite: confia nele, entrega nele, deixa Deus agir, porque Ele sabe fazer o melhor para a tua vida. Mesmo que muitas das vezes você não tenha ouvido a resposta de Deus, isso não significa que Ele não está fazendo nada. O silêncio de Deus muitas das vezes são resposta para a nossa vida e para a tua vida. Deus está em silêncio, mas isso não significa que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando ao seu favor. Confia nele e Ele tudo fará. Confia, entrega o seu caminho ao Senhor. Mas nós muitas das vezes, sabe o que fazemos? Oramos, mas saímos da porta para fora e queremos fazer do nosso jeito. Oramos: Senhor, cuida do meu marido, cuida da minha esposa, Senhor. Mas daí, saímos da porta para fora, entramos em casa, é aquele mistério, né? Queremos tomar a posição, queremos tomar a frente de Deus, e muitas das vezes, quando a situação está errada, olha, o que Deus é esse que deixou eu entrar na situação? Deus nos dá livre-arbítrio. O livre-arbítrio está desde o Éden até agora. Deus nunca vai impedir de você tomar uma posição. Olha só, a decisão a ser tomada pode ser considerada o pecado.
eu tenho liberdade de pecar. É uma posição minha, é uma decisão minha, pecar ou não pecar. Sim ou não? Sim. Eu tenho livre-arbítrio de pecar ou não pecar. Mas o que eu não posso escolher é o resultado do meu pecado. Isso não há escolha, é a lei da semeadura. Então, se eu quiser fazer certo, eu tenho toda a liberdade para fazer certo. Mas se eu quiser fazer errado, você também tem toda a liberdade de fazer errado. Porém, você não tem o direito de escolher o que colher. Tudo que o homem semear, ele não vai plantar laranja e vai colher manga, não. Se plantar laranja, vai colher laranja. E se plantar limão, prepara aí que a colheita será de limão. Então, cuidado com o que você tem plantado. Então, porque a colheita é certa. Então, acertar ou errar é uma decisão pessoal. Porém, a colheita não tem como escolher. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, aqui nós vemos que o profeta aqui está andando ao redor do vale de ossos secos. E a Bíblia vem dizer que os ossos eram sequíssimos. Isso significa que se tivesse um pouco de líquido nesse osso, significava que ainda poderia ter um pouco de esperança, porque o líquido dentro dos ossos ainda significa um pouco de vida. Porém, dentro desses ossos não havia vida. Então, significava também que não havia o quê? Expectativa. Aquele que era o dono desse corpo tinha morrido, tinha perdido a pele, tinha perdido a carne, tinha perdido os músculos, e agora os ossos estavam espalhados. E isso nos entender que é o que o inimigo veio fazer com a humanidade. Ele veio para matar, ele veio para roubar, e que mais? Que mais? E era isso que tinha acontecido com a nação de Israel. A nação de Israel era o símbolo desse vale de ossos secos. Era uma nação que tinha promessa, era a nação escolhida, porém tinha se afastado de Deus. Não ouvia as vozes proféticas e não havia lugar no coração deles. O coração deles estava endurecido, estavam longe da presença do Senhor. Quando um homem e uma mulher está próximo da presença do Senhor, ele tem vida. Nós vemos que quando um homem e uma mulher tem e dá liberdade à pessoa do Espírito Santo, ele tem prazer de estar na igreja, ele tem vida. Ele tem prazer de estar nas orações, porque ele tem vida. Ele sente e chora, porque ele tem vida. Então, quando nós vemos uma pessoa que não tem prazer de estar na casa do Senhor orando, nós vemos que ele está perdendo o quê? A vida. E nós vamos entender que agora o profeta é desafiado a profetizar. O Senhor diz assim: porventura poderá voltar a viver esses ossos? Irmãos, aqui foi desafiado a fé do profeta. Porque muitas das vezes nós falamos que cremos, mas quando somos desafiados, vemos que nós não vivemos aquilo que nós falamos. Quando acontece com o vizinho da direita, é fácil você dizer assim: fica calma, minha irmã. Deus é contigo. Deus vai livrar você dessa situação. Mas, porém, quando acontece conosco, a nossa fé é desafiada. Você dizer para você: fique calmo, quando é o momento que você está aflito, é difícil. Mas aí é a experiência que nós temos de fé. É para ver se a nossa fé é alicerçada. Essa situação aqui serviu como um desafio ao profeta. Porventura poderão voltar a viver? Você quer? Vamos mudar aqui.
para um linguajar mais simples. Você é profeta? Quem sabe assim, um diálogo mais simples. Você é profeta, Ezequiel? Eu sou profeta. Você é profeta, você está firme, Ezequiel? Então, estou firme. Eu fui no culto de oração na segunda, fui na quarta-feira, na sexta-feira. O culto estava uma benção. O pastor Maurício pregou na segunda. Olha, coisa linda. Está firme? Estou firme. Então, agora está vendo isso aí que está acontecendo na tua casa? Está vendo o que está acontecendo na tua família? Está vendo o que está acontecendo nas tuas finanças? Profetiza. Era essa situação que o profeta Ezequiel está vivendo. Você está firme, Ezequiel? Tá? Então profetiza. E aí esse é o desafio que Deus tem colocado no meu coração nessa noite, para que você não fique chorando no canto, para que você não fique parado, trancado no quarto, mas é que é para você o que? Usar essa boca de profeta e profetizar sobre essa situação que você está vivendo. Profetiza. Você tem boca de profeta, você é chamada, você é escolhida, e você deve usar a sua boca de profeta. Essa resposta, a primeira resposta que ele deu, não era a palavra que Deus queria ouvir. Senhor, tu sabes. Não, se eu sou profeta, tem de fazer igual Isaías ou Elias. Segundo a minha palavra. Foi Deus que falou? Não. Segundo a minha palavra, não cairá chuva sobre a terra. Estava assim com Deus, estava assim, cheio do poder, cheio da graça. Segundo a minha palavra, não vai chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aí sabe o que acontece? Vou aqui pular um pouquinho de um texto para o outro. Se já era difícil o fogo queimar o holocausto, agora molhar é para quem tem intimidade. Colocou o altar em ordem, colocou a lenha, cortou o cordeiro, o animal lá em cima e colocou, e agora molha. Rega com água. Os profetas gritaram a manhã inteirinha, se bateram, quebraram até o altar do Senhor. Mas agora ele precisou de mais uma meia dúzia de pessoas para fazer isso? Ele precisou de 400 profetas, 450 ou 850, ele precisou de alguém? Não, quem tem comunhão não precisa de mais ninguém para fazer a obra de Deus, viu? Quem tem intimidade com Deus profetiza e não precisa chamar ninguém para ajudar você, não. Quem tem intimidade faz. Molha aí, molhou. Molha mais uma vez, molharam de volta. Molha mais uma, meu Deus, mas já está encharcado, molha de volta. A valeta que havia ao redor do holocausto já estava cheio. E aí? Intimidade, irmãos. Ele ora e o fogo desce. Ele ora e o fogo desce. A resposta estava ali na hora que clamou, porque tinha intimidade. Eu quero crer que Vila Guarani está cheio de homens e mulheres que têm intimidade, viu? Que tem intimidade, que quando fala Deus lá do céu, conhece a voz de quem está clamando, porque quem recebe resposta do céu é que tem intimidade, viu? Não é qualquer um, é aquele que tem intimidade. Para Deus responder, tem de ter intimidade. Porque assim, quando você tem intimidade com alguém, a pessoa pode falar lá onde está dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas, falou lá, é o pastor Maurício. Vou usar bastante o seu nome, né? Pastor Maurício, na nossa reunião, a gente estava orando ali no sábado, de repente o pastor Maurício começava a falar alguma coisa com alguém, meio cochichando ali, ó. O pastor Maurício está aí. Por quê? Conheço ele, tenho intimidade, sei como é que é a voz dele. É assim que o crente tem de ser diante de Deus. Você tem a tua voz. Por que eu oro? Para ter intimidade com Deus. Para que você ora? Para ter intimidade com Deus, para ter intimidade com o céu. Porque na hora, olha como é que funciona a oração, irmãos. Talvez alguém não tenha explicado para você como é que funciona a oração. Está dando tudo certo na tua casa? Ora. Está dando errado? Ora.
Para que você deve orar? Para ter intimidade e para ter saldo lá no céu, viu? Ninguém retira do banco de Deus se você não tem um saldo. Quando você vai lá, né? Vai lá no banco, você passa o cartão, você só pode retirar se você tem um saldo positivo. Se você tem saldo negativo, não tem como tirar, só se você tirar no limite. Por que eu oro? Porque eu quero ter o quê? Um saldo no céu. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero que a minha voz seja conhecida no céu. E quando olha, hoje, graças a Deus, eu estou vivendo um bom momento da vida. Mas quando o vento soprar na minha casa, nas minhas finanças, na minha casa, eu dobro o meu joelho e o Senhor lá do céu vai dizer, ó, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Essa voz, ele está na segunda, ele está na quarta, ele está de manhã cedo, ele está orando. Eu conheço essa voz. Intimidade. É como um filho também, irmãos, e o seu pai. Vocês já perderam um filho no meio de uma multidão? Irmãos, pode estar dezenas de crianças chorando, gritando. Gritou diferente. É o meu. Eu tenho apenas 2 filhos. Um menino e uma menina. Nascido do meu no ventre. Totalmente diferente, pastor. Totalmente diferente. O filho é um lorde. O filho tranquilinho, menininho, senta aqui, fica aqui, ele ficava, licença para isso. Mas a menina, criada da mesma forma, do mesmo jeitinho. Meu Deus, parecia que nasceu em 220 a menina. Estava aqui, daqui a pouco desaparecia. Estava com a gente, já não estava mais. Sumia toda hora e aparecia toda hora. E aí, sabe o que acontecia? A audição do pai tinha de ser boa. Porque às vezes a gente estava numa festa, num culto na igreja, e às vezes em outro lugar, em outro evento, e de repente ela desaparecia. Mas ela tinha coragem de desaparecer, mas não achava nós de volta. Como é que ela fazia? Chorava, gritava. E eu aqui, ó. Essa voz eu conheço. Essa é minha. Nós deveríamos, olha só, esse aqui, Deus está falando ao meu coração aqui. Muitas das vezes nós somos assim. Fazemos do nosso jeito, fazemos de qualquer jeito, mas devemos fazer igual minha filha fazia. Não deu certo? Começa a chorar aí, começa a clamar. Porque eu, como um pai cheio de defeito, cheio de falha, mesmo sabendo que muitas das vezes ela me desobedecia, que eu dizia era para ficar ali, e ela não ficava, mandava para ficar sentada, não ficava, ela saía, mas quando ela se perdia, que ela gritava, que ela chorava, que ela chamava o meu nome, eu ia, cortava a multidão aonde ela estava e trazia ela de volta para a segurança do braço do Pai. E é isso que Deus quer fazer com muitas pessoas aqui. Tem pessoas que estão sofrendo muitas das vezes, mas não tem coragem de gritar, dizendo, Senhor, eu errei, eu falhei, eu preciso da sua ajuda. E é o que o Senhor está falando aqui nessa noite. Se não está dando certo, se você errou, se você falhou, grita, clama que o Senhor vai ao teu encontro, vai trazer você de volta. E eu não estou falando aqui para a pessoa desviada, não. Eu não estou falando aqui para a pessoa que se afastou-se do caminho do Senhor. Eu estou falando para pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que frequenta a igreja, que muitas das vezes falhou, mas não tem coragem de gritar e dizer, Senhor, eu falhei, Senhor. E em algum momento da minha vida eu falhei, eu errei, mas eu estou aqui, eu quero ser protegido por Ti, eu quero o Seu abraço novamente. E essa palavra não é para alguém que está lá fora, é para alguém que está aqui dentro e veio aqui. E é tão bom quando um filho, uma filha se aproxima-se do pai e diz, eu errei, pai, eu falhei, pai, eu preciso do teu perdão, eu preciso da sua ajuda, eu quero continuar, eu não quero parar.
eu quero voltar a fazer aquilo que eu fazia, e o Senhor está falando ao teu coração, volta a fazer aquilo que você fazia. Você está de braços cruzados, você não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, e o vento está soprando sobre a tua casa, e você não está entendendo porque isso, é porque Deus está permitindo o vento, para você voltar a fazer aquilo que você fazia, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Basta você clamar, basta você pedir, reconhecer que precisa do Senhor, e voltar para fazer aquilo que fazia antes. O profeta é desafiado, e o profeta agora recebe uma ordem. Recebe o quê? Uma ordem. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem ser abençoadas, mas não querem receber ordem. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas, mas não costumam receber ordem e obedecer ordem. Olha aqui o segredo. Quer ser abençoado? Seja submisso. Submisso ao seu líder. Submisso ao seu pastor. Submisso às regras da igreja. Quer ser abençoado? Respeite, obedeça às ordens, porque ninguém é abençoado se não obedecer ordens. Quem decide desobedecer ordem, tem um preço a pagar. Deus não tem compromisso com aquele que não obedece. O profeta aqui recebe uma ordem. Vamos lá? O profeta aqui recebe o quê? Uma ordem. E segundo a ordem que ele recebe, ele exerce aquela ordem. Ele profetiza. E a Bíblia vem dizer que cada osso se uniu-se aos seus ossos. Um osso achando outro osso que fazia parte das pernas. O osso do braço foi unindo ao outro osso que formou outro braço. O tronco da mesma forma. O crânio da mesma forma. Cada parte do corpo foi se unindo, formando um só esqueleto. E a Bíblia vem dizer que era um vale muito grande. Então isso significa que tinha muitos ossos por cima de outros ossos. Mas cada osso procurou o osso que pertencia ao seu corpo. O que significa isso? O meu Deus e o teu Deus é especialista de colocar as coisas no seu devido lugar. Tem alguma coisa errada lá que você está achando que não deveria estar lá? Apresenta a Deus. Não estava lá, não deveria estar lá. Não deveria estar desse jeito. Mas profetiza de Senhor, não está no lugar que deveria estar, mas eu vou profetizar hoje, porque volte para o lugar aonde deveria estar. E foi assim que o profeta profetizou. E assim cada osso começou a procurar o seu osso, e daí o que aconteceu? Formou-se um corpo, formou-se um esqueleto. Formou-se o quê? Um esqueleto. Mas esqueleto não representa um corpo. Representa a maquete de um corpo. O que representa um esqueleto? A maquete de um corpo. Como diz alguém assim, eu vou falar. Como diz os pregadores, eu vou falar. Mas não vou levar embora. Tem pessoas que representam o corpo de Cristo. Mas só está o esqueleto. Irmãos, veste como cristão. Carrega a Bíblia como cristão. Até cumprimenta como, mas não tem nada de cristão.
Os ossos estavam reunidos, mas ainda não havia vida. Ele profetiza e agora começa a vir primeiro o quê? Os músculos. Deus faz as coisas tudo certo. Começa a vir o quê? O músculo. Depois vem o quê? Os nervos, né? O nervo, o músculo, o nervo, a carne e a pele. Mas faltava o quê? Deus, ele faz todas as coisas certas. Se ele colocasse carne e não colocasse músculo, não dava para ficar de pé. Se tocasse, caía. Viu, João? Um corpo sem os músculos, ele não consegue caminhar, ele não consegue ficar em pé, ele não consegue pegar, ele não consegue articular. Qualquer coisa, o que acontece com ele, ele cai. Não, porque não tem força. As pessoas, quando começam a pegar uma certa idade, que não é meu caso, que eu já tenho 18, né? Quando as pessoas começam a pegar uma certa idade, uma das primeiras coisas que começa a enfraquecer é os músculos, depois os ossos. Quando a pessoa perde força nos músculos, automaticamente os ossos começam a sentir. Concorda, pastor? O pastor está aí. 18 já, né, pastor? 83. É, né? 84, né? 87? Perde as forças. Quando perde as forças, qualquer coisa que bater, você bata numa pessoa, sem querer, bata numa pessoa jovem. Bateu, dá um passo para trás e fica por quê? Em pé. Por quê? Os músculos estão fortes. Aí pega uma senhorinha aí de quase 90 anos, tropeçou, se bateu. O que acontece? Vai para o chão. Vai para o chão. É natural isso, irmão. Não estou criticando, não estou falando mal nenhum. As irmãs aí sabem que eu amo vocês, tá? Né? Não estou falando dos irmãos, estou falando do geral. Isso significa o quê? Porque um corpo permaneça em pé, ele tem de ter os ossos bons e tem de ter músculos bons, músculo forte. E na vida espiritual também é dessa forma, irmãos. Deus, ele nos prepara por dentro para nós resistirmos por fora. Deus nos prepara por dentro para nós resistirmos o que vier de fora. Porque aquela batidinha, né, aquele tropeção, vem de fora, não vem de dentro. Vem de fora. Aquela esbarrada no corredor, aquele degrau a mais ali, que você não percebeu, veio de fora, não veio de dentro. Daí você o quê? Deu aquela tropeçada, ou até balança e permanece o quê? Em pé. Então é isso que Deus faz conosco. Ele muitas das vezes, aparentemente, por fora, eu permaneço igual, mas por dentro Deus está trabalhando na minha estrutura. Deus está trabalhando na tua estrutura, viu? Deus está trabalhando na tua estrutura. Parece que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando na sua estrutura espiritual. E se você tem uma estrutura espiritual, fique tranquilo. O que vier de fora pode até balançar você, mas você vai permanecer firme, servindo a Senhor com alegria, glorificando a Deus, porque você tem estrutura. Mas nós vemos, graças a Deus que eu congrego na Assembleia de Deus, e nós transmitimos uma palavra que nos traz estrutura. O que nos traz estrutura aqui é a palavra de Deus. Tem pessoas que não gostam do culto de ensinamento, porque aqui sai as estruturas para a igreja, sai a estrutura para o corpo do cristão. Então nós temos de aprender da palavra para termos estrutura. Nós estamos falando sobre a heresias, nós estamos falando sobre as falsas religiões, e só
permanece no Senhor, vivendo o verdadeiro evangelho, aquele que tem estrutura. Porque muitas das vezes alguém que congregava conosco na Assembleia de Deus, de repente está em outro ministério, e muitas das vezes um ministério que é um ministério herege, é um ministério que não prega a palavra, que não faz com que o homem e a mulher de Deus criem estrutura. É porque não gostava do culto de oração, não gostava da escola bíblica dominical e não criou estrutura. Veio uma outra pessoa lá de outra religião, fez a cabeça, balançou e já saiu para o outro lado. Troca de igreja e acredita ainda que a igreja que ele está agora é a igreja verdadeira. Não se alimentou da palavra, e quando você não se alimenta da palavra, você não cria estrutura. Depois ele vem a carne. E depois vem a pele. A carne é onde passa as veias, a irrigação do corpo, e que nos dá alimentação para todo o corpo. As veias ficam ali, próximo da carne, e depois veio a pele. O maior músculo do corpo humano é a pele. Para quem não sabia, o maior músculo do corpo humano é o quê? A pele. E para que serve a pele? A pele é o contato das coisas externas com as coisas internas. A sensibilidade do corpo vem através da, não digo o sentimento vem através da alma. Mas a sensibilidade, você sabe, que alguém te tocou através da pele. Você sente as coisas externas através da pele. Isso falando na forma humana, não na forma espiritual. Então, o cristão deve também ter sensibilidade também, agora levando para o lado espiritual, quando Deus está falando. A pele é o senso, a pele é a comunicação do corpo com as coisas externas através da pele. A visão atrai o sentimento, o olfato atrai sentimento, a audição atrai o sentimento. Porém, a pele traz a sensibilidade. E também aqui, não estava no script, como diz alguém, a unha. Você sabe para que significa a unha? Para que nós temos de ter a unha? Vocês já pensaram sobre isso? Deus faz tudo perfeito. E se tem alguém aqui passando por um momento de depressão, eu tenho um conselho para você. Olhe no espelho todos os dias, olhe para você e diga, você é a pessoa mais bonita que Deus fez nessa terra, viu? Faça isso. Quando eu estou meio para baixo, eu acordo, eu tomo um banho cedo, olho no espelho assim, mas olha, Deus estava empolgado quando fez, cara. Olha só que homem bonito, que olho bonito, que cabelo bonito. Eu profetizo, irmão, se não é verdade, eu profetizo, faça isso, minha querida irmã, meu querido irmão, olhe para o homem mais bonito, olhe para a mulher mais bonita que tem na tua casa, é você, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, eu só posso dar amor se eu me amo. Tem pessoas muitas das vezes frustradas no relacionamento, porque não tem nada para dar, porque ela própria não se ama, ela não se ama, então ela não tem o que dar, então faça isso. Então para que serve a unha? Serve a unha? Serve igual essa caixa acústica aqui, ó. Eu falo num tom, ele amplia o tom. Se eu arrancar as unhas, eu fechar os olhos e colocar a mão em alguma coisa áspera, eu não vou ter sensibilidade de dizer que aquilo ali é áspero ou é liso. Porque a unha é o amplificador do tato. Eu sinto pelo tato, mas o que amplia é a unha. Todas as pessoas que não têm unha não têm a sensibilidade de sentimento, de sentir se é áspero ou se é liso. É a unha que amplia. Tudo que Deus fez em você é perfeito. Amém? Glória a Deus aí, viu? Só alguém entendeu aí, ó. Só ouvi alguém entendeu aí, ó. Tudo que Deus fez em você é perfeito. Você é a pessoa mais linda que entrou nessa igreja. Glória a Deus, vai lá, glória a Deus, aleluia. Você é o instrumento que Deus quer usar nessa terra. Glória a Deus, vai lá. O tempo, as promessas de Deus não envelhecem na sua vida. Glória a Deus.
Você pode ter 5, como você pode ter 100 anos. Se Deus fez uma promessa na tua vida, as promessas de Deus não envelhecem. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, viu? Estou vendo Deus fazer alguma coisa na tua casa lá, viu? Estou vendo Deus fazer alguma coisa na tua vida. 2025 será o melhor ano para a minha vida. Profetiza aí, irmãos. 2025 será o melhor ano na minha vida. 2025 quero ver minha casa servindo a Deus. 2025 eu quero ver essa igreja avivada, cheia de crentes novos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. 2025 quero ver o coral misto cantando, louvando como nunca cantou. Eu gostaria de ver a terceira idade louvando como nunca louvou. Gostaria de ver aqui a orquestra tocando como nunca tocou, pastores pregando como nunca pregaram. Eu quero viver o melhor nessa terra nesse ano de 2025. Eu creio que Deus tem algo maior e melhor na minha vida para esse ano, mas eu tenho de usar a minha boca de profeta. Volto ao assunto da pele, as sensibilidades externas. A pele, ela vai dizer se está frio, então o meu corpo deve se aquecer. E se está quente, ele deve se esfriar. Viu? A sensibilidade das coisas externas. Preste atenção. Das coisas externas. Eu não estou falando agora do ambiente cristão. Eu estou falando das coisas do mundo. Se o mundo está frio, pastor, sentir que o mundo está frio, está podre, está no pecado, eu, com a minha sensibilidade espiritual, com a minha pele espiritual, eu devo receber o sinal para o meu corpo, e o meu corpo deve aquecer. Se todas as igrejas estão esfriando, nós aqui em Vila Guarani, sentindo que as igrejas estão esfriando, dentro do meu corpo eu devo aquecer e expelir as friezas espirituais que estão fazendo as igrejas parar. Tem muitas igrejas que o povo não glorifica mais porque estão esfriando, mas eu quero crer que nós temos aqui peles espirituais que não aceitam a temperatura externa. O mundo não pode nos influenciar, por isso nós precisamos de uma pele espiritual, para que as coisas do mundo não entrem dentro de nós. Para que as novas doutrinas, as doutrinas humanas, costumes humanos, o legalismo, que muitas das vezes está entrando, infiltrando-se em muitas igrejas, que tudo é liberal, tudo pode, nada é pecado. Não, nós devemos ter um corpo espiritual, uma pele espiritual, e sentir que aquilo não pertence a nós, que aquilo não serve para nós. Glorificado, exaltado, eu sinto Deus aqui nesse lugar. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E aquilo que era pecado lá no passado, ainda permanece pecado até o dia de hoje. Estou indo para o encerramento já, irmãos. Estou acabando. Estou indo para o grande final e estou acabando já, irmãos. E ele agora profetiza. E tudo começa a voltar ao seu lugar. Porém, ainda não havia o quê? Vida. Ainda não havia o quê? Vida. Aleluia. O Senhor não quer ele pela metade. Aqui vem palavra profética para você aqui, ó. O Senhor não quer que ele volte e fique aqui pela metade, viu? Ele não quer que ele volte e fique apenas sentado aqui nesse lugar. Ele quer que ele volte, que ela volte e sente nesse lugar, mas volte com vida. Volte com o quê? Com vida. Porque tem muitas pessoas que dão uma volta lá no mundo, voltam para a igreja e permanecem morto. Só está o corpo aqui, não tem sentimentos.
Mas o Senhor vai trazer para cá, vai sentar nesses lugares e vai voltar com vida. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. E agora ele profetiza novamente, e ele pede por 4 ventos, para o quê? 4 ventos. E os 4 ventos começam a soprar sobre aquele corpo, e o corpo agora, todos aqueles corpos que estão ali, eles se levantam agora com vida, porque veio o vento dos 4 cantos. Nem todo, olha aqui, palavra profética, nem todo vento vem para nos derrubar. Nem todo vento vem para nos quebrar, para nos matar. Mas tem vento que vem para nos tirar do lugar do comodismo, pastor. Tem vento que faz com que balance a nossa estrutura e nós começamos a refletir se nós estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. É isso que eu aprendo aqui, que o vento começou a soprar. O vento veio dos 4 cantos, veio do quadrante da terra, dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e começa a soprar vento sobre aquele corpo. Preste atenção. Nem todo vento é lançado pelo inimigo. Nem toda doença é lançada pelo inimigo. Nem toda prova é coisa do nosso adversário. Não, não. Muitas das vezes o vento é para nos tirar da nossa área de conforto, para nos pôr em pé. Por gentileza, a igreja se põe em pé nesse instante. Tem alguma coisa que está acontecendo lá, na sua casa, que muitas das vezes fugiu do teu controle. O Senhor está dizendo aqui, tem milagre para a tua casa nessa noite. O Senhor é especialista de colocar todas as coisas no lugar. Tem alguma coisa lá, tem alguém lá que parou, que afastou-se, e você gostaria de servir, que ele voltasse a servir a Deus aqui nessa igreja? Vem aqui para frente, represente ele, ore por ele, ore por ela. Tem alguém que parou, tem alguém que está desanimado lá na tua casa. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Represente ele aqui no altar, e os nossos obreiros estarão orando por você, e o milagre estará acontecendo na tua casa. Pastor, eu fiz tudo certo, mas a doença está atacando o meu corpo. Quem sabe o Senhor marcou esse dia para te dar um milagre no seu corpo físico. O Senhor faz-me lembrar aqui daquele homem na porta chamado Formosa, que todos os dias era posto ali para esmolar, para pedir esmola. E muitas das vezes, muitos passavam ali e apenas davam esmola. E outro dia ele voltava ali para aquela porta para esmolar. E ali, novamente, se repetia por longos anos, aconteceu. Vinha, esmolava e voltava, e continuava esmolando. Mas um dia aconteceu algo sobrenatural. Aconteceu o quê? Algo sobrenatural. Aconteceu o quê? Algo sobrenatural. Naquele dia passou 2 homens, Pedro e João. E João e Pedro passou naquele lugar, e aquele homem nunca mais precisou esmolar, porque aquele dia era o dia do milagre. Eu quero crer que essa sexta-feira é o dia do teu milagre. Você nunca mais vai precisar consultar com aquele médico, você nunca mais vai ter de pagar aquele dinheirão naquele hospital, naquela farmácia, dando dinheiro para aquele remédio, para aquele laboratório. Não, pode ser o dia X na tua vida. Deus vai mudar cativeiro. Eu quero crer que Deus vai mudar cativeiro nessa noite. Deus vai visitar teu coração, Deus vai visitar teu pâncreas, Deus vai visitar o teu sangue, Deus vai visitar a tua cabeça, tuas articulações, Deus vai visitar o teu corpo, e você vai receber a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Senhor Deus de poder, na autoridade divina que tu me constitui nessa noite de sexta-feira, Pai. Senhor, diante do teu altar, Senhor Deus, estou trazendo a tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor Deus. Eu quero crer e quero profetizar na vida dos teus servos nessa noite. Senhor, cura, libertação, transformação, Pai. Visita o corpo do teu servo. Visita o músculo do teu servo, visita o sangue do teu servo, da tua serva, Pai. Visita o pâncreas, Senhor Deus, da tua serva, Pai. Tira toda dor nas articulações, tira todo mal, Senhor Deus, que o inimigo muitas das vezes lançou, ou quem sabe, Senhor, que tu permitiu para que essa pessoa se aproximasse mais de ti, Senhor. Mas eu quero ser profeta nessa noite e profetizar na vida da tua serva milagres, Senhor. Visita, Senhor Deus, o filho da tua serva, Senhor, aonde ele estiver nessa noite. Senhor, encontra com salvação, encontre ele com salvação, encontre ele com transformação, encontre ele com libertação, com mudança de vida, com mudança de pensamento, Pai, aonde ele estiver, Senhor Deus, aonde ela estiver, Senhor, nessa noite, eu profetizo milagres, Senhor, de transformação de vida, de salvação de alma, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero crer que essa noite é uma noite de milagre. Eu te louvo, eu te agradeço, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Podeis voltar aos vossos lugares, abençoado em o nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade dada pelo pastor dessa igreja, o pastor Maurici. Que Deus venha abençoar o Senhor grandemente, a sua família, seu trabalho, suas finanças. Que as mãos de Deus estejam repousando sobre a sua vida, dando sabedoria e graça. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Nós vamos então agora fazer a leitura dos irmãos dizimistas e já vamos estar encerrando este culto. Palavra maravilhosa e que Deus continue também abençoando o nosso pastor Eliezer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se os irmãos quiserem ficar em pé, nós já vamos estar encerrando. Nós temos aqui dizimistas Alfeu Moraes, Eulália dos Reis Gonçalves, Fabiana Bueno Xavier Soares, Felipe Filadelfo da Costa, Luciano Moreira, Maria Silva, Milena Demétrio Camargo, Renata Pereira Alves, Thaís Teixeira da Costa e o cooperador local Vanildo José Costa, contando com hoje, dia 17 de janeiro, até o dia de hoje, 193 dizimistas contabilizados. Então, irmãos, glória a Deus por isso. E nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pelos nossos irmãos contribuintes. Já estamos encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado. Oramos, meu Deus, meu Pai, pelos nossos irmãos dizimistas, contribuintes da Tua obra. Continua, Senhor, com as mãos estendidas sobre a cada vida, sobre a cada família. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda as vossas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do querido Espírito Santo permaneça com cada um de nós. E junto dizemos, amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Unidos em Cristo, para fazermos muito mais. AD Vila Guarani, lugar de gente feliz. Deus abençoe e cumprimente seus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.